Então, boa tarde a todos. Vamos então iniciar o trabalho desta tarde com o livro Os Mensageiros. Estamos no capítulo 48 e o tema do capítulo é Pavor da Morte. Para quem está aqui pela primeira vez ou que não sabe o estudo que estamos a fazer, Os Mensageiros é um livro que nos traz, no fundo, uma experiência dos benfeitores espirituais que durante uma semana estiveram no planeta Terra para nos ajudar. E temos aqui Francisco Cândido Xavier e o seu mentor André Luís. Portanto, é André Luís que nos vem trazer todos estes esclarecimentos através do médium Chico Xavier, o qual nós agradecemos profundamente, porque este livro esclarece-nos imenso sobre este intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo encarnado. O quanto estes benfeitores espirituais trabalham abnegadamente para nos ajudarem. Então, o capítulo é o pavor da morte. Vamos então dar seguimento a este estudo de forma calma e serena, tentando compreender e assimilar, de facto, todos estes esclarecimentos, toda esta narrativa. Portanto, eu lembro que os benfeitores espirituais, neste caso André Luís e Aniceto, Aniceto era o orientador deste trabalho abnegado, destes benfeitores que vieram até ao planeta Terra, à crosta terrena, para ajudar. Encontravam-se, portanto, numa assembleia, que eles disseram que era uma assembleia evangélica, poderia ser uma assembleia como a nossa, em que realmente estavam presentes pessoas encarnadas, portanto, como nós, espíritos encarnados, e eles falaram inclusivamente que seriam cerca de 30 espíritos encarnados, pessoas encarnadas, e mais de 200 de entidades, ou seja, espíritos desencarnados, para receber a ajuda. Então ainda é um momento em que se encontram nessa assembleia, portanto nessa sala, e vamos então dar seguimento a esse estudo. Numerosas explicações do orientador atendiam às indicações naturais. No entanto, restava aprender alguma coisa. Por que motivo se reuniam ali tantos desencarnados? Já que recebiam assistência espiritual, não poderiam congregar-se em lugares igualmente espirituais? Calhar também é uma questão que nós poderemos colocar. Por que é que nesta sala teremos nós aqui tantos irmãos desencarnados? Haverá necessidade de estarem aqui conosco? Será que o mundo espiritual não os poderá tratar de uma forma sem ter a necessidade de passar pela presença dos encarnados? Então vamos ver. Respeitosamente interroguei Aniceto nesse sentido. De facto, André, respondeu o generoso mentor, a maioria dos desencarnados recebe esclarecimentos justos em nossa esfera de ação, ou seja, muitos desencarnados compreendem e recebem instruções diretamente dos espíritos superiores, ou seja, no mundo espiritual. Você mesmo, nos primórdios da nova experiência espiritual, não foi conduzido ao ambiente de nossos amigos corporificados para o necessário encaminhamento, ou seja, na experiência de André Luís, ele não teve necessidade de passar pela crosta terrestre, não ficou aqui preso, ele passou diretamente para o umbral, uma zona de facto de sofrimento, e daí foi depois transportado para uma colónia espiritual chamada Nosso Lar, onde recebeu a ajuda necessária. E continuando Aniceto, grande número de criaturas, porém, na passagem para cá, sentem-se possuídas de doentia saudade do agrupamento. Como acontece noutro plano de evolução, aos animais, quando sentem a mortal saudade do rebanho.
Ou seja, por estarmos ainda tão materializados, tão agarrados uns aos outros, ainda ficamos agarrados aqui, aos nossos entes queridos. Ou seja, quando desencarnamos, podemos por aqui ficar. Para fortalecer as possibilidades de adaptação dos desencarnados dessa ordem ao novo habitat, o serviço de socorro é mais eficiente ao contacto das forças magnéticas dos irmãos que ainda se encontram envolvidos nos círculos carnais. Esta sala, em momentos como este, funciona como grande incubadora de energias psíquicas para os serviços de aclimação de certas organizações espirituais à vida nova. E designando a grande Assembleia de Necessitados, continuou: os irmãos, nas condições a que me refiro, ouvem-nos a voz, consolam-se com o nosso auxílio, mas o calor humano está cheio de um magnetismo de teor significativo para eles. Com semelhante contacto, experimentam o despertar de forças novas. Por isso, o trabalho de cooperação em templos desta espécie oferece proporções que você, por agora, não conseguiria imaginar. Ou seja, mesmo o pouco que nós possamos dar a todos os nossos irmãos desencarnados, nós damos algo que é o magnetismo animal. Eles ficam muitas das vezes presos a tudo o que é material, à sua vida que tinham a quando estavam encarnados e por isso necessitam ainda dessa sensação e vibração de magnetismo animal. E continua Aniceto: não observou os preguiçosos, os dorminhocos invigilantes que vieram colher benefícios nesta casa? Pois eles também deram alguma coisa de si. Deram calor magnético e radiações vitais proveitosas aos benfeitores deste santuário doméstico que manipulam os elementos dessa natureza, distribuindo-os em valiosas combinações fluídicas às entidades combalidas e inadaptadas. Vejam que até mesmo quando nós estamos aqui meio a dormir, invigilantes, até a pensar em coisas que não devemos pensar, lá está o ruído da nossa mente, até isso a espiritualidade maior consegue de alguma forma retirar o melhor de nós, que será no fundo os nossos fluidos, este magnetismo que será depois tão importante para ajudar os nossos irmãos desencarnados que estão em sofrimento. E sorrindo concluiu bondoso: tudo tem algum proveito, André. Nosso Pai nada cria em vão. Claro que não é por isso que nós vamos continuar a ser dorminhocos, não é? Como diz aqui o nosso benfeitor Aniceto, não. Porque nós poderemos contribuir, quando estamos num templo como este, como diz Aniceto, numa sala como esta, nós podemos contribuir com o nosso magnetismo animal e também com as nossas preces, com as nossas vibrações positivas, para que possamos contribuir de uma forma maior e mais eficaz na ajuda dos irmãos desencarnados. Terminada a reunião com benefícios gerais, que não me cabe descrever pormenorizadamente, atendeu Aniceto ao facultativo desejoso de aproveitar-lhe o concurso nobre junto aos clientes. Grande número de vezes, exclamou o receitista do grupo de Dona Isabel, como a prestar informações a Vicente e a mim. Não só ministramos medicação aos corpos doentes, mas também orientamos os desencarnados que no curso da moléstia se encontram sob nossa assistência. E são sempre muitos? Indaguei. Número crescente, elucidou atencioso. Há ocasiões em que contamos com a cooperação de amigos ou parentes espirituais dos enfermos,
mas na maioria dos casos somos forçados a agir por nós mesmos. Felizmente, quase nunca estamos sem auxiliares dedicados e ativos. Há companheiros que se consagram a cuidar de tuberculosos, cegos, aleijados, leprosos, perturbados e moribundos isoladamente. São eles nossos devotados colaboradores em todas as situações. Vejam como a espiritualidade também conta com a cooperação de tantos espíritos abnegados, tanto do lado do mundo espiritual, como também aqui deste lado, claro que eles contam também conosco. Após isto, puséramos-nos a caminho e a breves minutos estacionávamos diante de um edifício de vastas proporções. O colega gentil conduziu-nos ao interior do espaçoso necrotério, onde defrontamos um quadro interessante. Este é a imagem de André Luiz no filme O Nosso Lar. O cadáver de uma jovem de menos de 30 anos ali jazia gelado e rígido, tendo a seu lado uma entidade masculina em atitude de zelo. Com assombro, notei que a desencarnada estava unida aos despojos. Parecia recolhida a si mesma sob forte impressão de terror. Cerrava as pálpebras deliberadamente, receosa de olhar em torno. Vejam como o desencarne pode ser também tão doloroso para os espíritos que não estão preparados, que ainda não perceberam que nós somos espíritos imortais, que a morte não existe. A morte existe unicamente para o corpo. E até o corpo, como diz o cientista, não é? Tudo se transforma, nada se perde na natureza. Terminou o processo de desligamento, dizia Aniceto, dos laços fisiológicos, clamou o facultativo atento, mas a pobrezinha há 6 horas que está dominada por terrível pavor. Há 6 horas que ela estava, de facto, apavorada, não conseguia libertar, o seu espírito não se conseguia desligar do seu corpo já morto. E apontando o cavalheiro desencarnado, que permanecia junto dela, cuidadoso, o receitista esclareceu: aquele é o noivo que a espera há muito. Ou seja, ao lado do seu corpo e do seu espírito, estava o noivo que já tinha desencarnado. Aproximamo-nos um tanto e ouvimos-los clamar carinhosamente: Cremilda, Cremilda, vem, abandona as vestes rotas. Fiz tudo para que não sofresse mais. Nossa casinha te aguarda, cheia de amor e luz. Quer dizer que o noivo já tinha preparado uma casinha para eles, em alguma colónia espiritual. E estava, de facto, ali, a tentar ajudar a nossa querida Cremilda a libertar-se do seu corpo, e ela estava apavorada, porque realmente não tinha consciência do seu desencarne. A jovem, todavia, cerrava os olhos, demonstrando não querer vê-lo. Notava-se perfeitamente que seu organismo espiritual permanecia totalmente desligado do vaso físico, mas a pobrezinha continuava estendida, copiando a posição cadavérica, tomada de infinito horror. Vejam o que a falta de preparação espiritual faz. Aniceto, que tudo pareceu compreender num abrir e fechar de olhos, fez leve sinal ao rapaz desencarnado que se aproximou comovido. Disse Aniceto ao noivo: é preciso atendê-la de outro modo, disse o nosso orientador resoluto. Vejo que a pobrezinha não dormiu no desprendimento e mostra-se amedrontada por falta de preparação espiritual. Não convém que o amigo se apresente a ela já. Não obstante o amor que lhe consagra, ela não poderia revê-lo sem terrível comoção, neste instante em que a mente lhe flutua sem rumo. Sim, disse o noivo,
considerou ele tristemente. Há 6 horas chamo-a sem cessar, identificando-lhe o terror. Redarguiu Aniceto, conselheiral. Ausência de preparação religiosa, meu irmão. Ela dormirá, porém, e tão logo consiga repouso, entregá-la-emos aos seus cuidados, por enquanto conserve-se a alguma distância. Vejam como às vezes nós, tanto querer fazer bem, podemos atrapalhar em momentos como este. E fazendo-se acompanhar do facultativo que assistira espiritualmente a jovem nos últimos dias, aproximou-se da recém-desencarnada, falando com inflexão paternal. Vamos, Cremilda, ao novo tratamento, dizia Aniceto para a Cremilda. Ouvindo, a moça abriu os olhos espantadiços e exclamou: Ah, doutor, graças a Deus! Que pesadelo horrível! Sentia-me no reino dos mortos, ouvindo o meu noivo falecido há anos chamar-me para a eternidade. Estão a ver? É que, como nós não nos preparamos devidamente, achamos que o corpo morre e acaba tudo. Quando nos deparamos com a vida, ficamos de facto muito assustados. Não há morte, minha filha, objetou Aniceto afetuoso. Creia na vida eterna, profunda, vitoriosa. É o senhor o novo médico? Indagou, confortada. Sim, fui chamado para aplicar-lhe alguns recursos em bases magnéticas. Torna-se indispensável que durma e descanse. É verdade, tornou ela de modo comovente. Estou muito cansada, necessitando de repouso. Recomendou-nos o instrutor em voz baixa, prestássemos auxílio em atitude íntima de oração e, depois de conservar-se em silêncio por instantes, ministrou-lhe o passe reconfortador. A jovem dormiu quase imediatamente. Deslocou-a Aniceto, afastando-a dos despojos, com o zelo amoroso de um pai, e chamando o noivo reconhecido, entregou-a carinhosamente. Agora poderá encaminhá-la, meu irmão. Agora sim, ela estava a dormir. Iria ser realmente preparada. Como estava adormecida, o seu noivo já se poderia aproximar dela, para que depois, nas colónias espirituais, na colónia espiritual a que ela iria ser encaminhada, ela pudesse tomar consciência do seu desencarne e que, de facto, a morte não existe, porque o espírito continua no seu processo de evolução. Iria aí, nessa colónia, a aprender. Iria ser tratada, possivelmente, inicialmente, como se fosse num hospital, e depois, com certeza, iria aprender. O rapaz agradeceu com lágrimas de júbilo e viu retirar-se de semblante iluminado, utilizando a volitação a carregar consigo o fardo suave do seu amor. É que os nossos queridos que partem antes de nós, quando devidamente preparados, porque muitas das vezes eles não estão preparados para virem até cá, mas quando já estão preparados, eles vêm, de facto, vêm nos buscar, com a permissão de Deus, com certeza. Nosso mentor fixou um gesto expressivo e falou: pela bondade natural do coração e pelo espontâneo cultivo da virtude, não precisará ela de provas purgatoriais. É de lamentar, contudo, não se tivesse preparado na educação religiosa dos pensamentos. Em breve, porém, ter-se-á adaptado à vida nova. Os bons não encontram obstáculos insuperáveis. Quer dizer que Cremilda, pela sua bondade própria, natural, de si mesma,
por ser uma pessoa que cultivava as virtudes, não iria ter necessidade de passar por zonas, aqui o nosso orientador fala-nos purgatoriais, ou seja, zonas de sofrimento, em que o espírito precisa de passar por aquele processo para, de facto, fazer um aprendizado. Ela não iria ter essa necessidade. Por isso o noivo, ela teve o merecimento do próprio noivo a ir buscar. E o próprio noivo também teve esse merecimento. Mas Anicete também nos diz aqui que, lamentavelmente, ela não se preparou convenientemente, ou seja, não se esclareceu, não se dedicou à religiosidade, ou seja, não fez tudo a nível da religião, não se esclareceu a nível espiritual e, por isso, ela entrou em choque quando viu o seu noivo, porque ela, de facto, não estava preparada, nem sabia que a vida continuava. E desejoso, talvez, de consubstanciar a síntese da lição, rematou: como veem, a ideia da morte não serve para aliviar, curar ou edificar verdadeiramente. É necessário difundir a ideia da vida vitoriosa. Aliás, o Evangelho já nos ensina, há muitos séculos, que Deus não é Deus de mortos, e sim o Pai das criaturas que vivem para sempre. E é isto que nós temos que nos habituar, a cultivar em nós o verdadeiro ser que nós somos, que somos seres espirituais. Somos seres espirituais que estamos, de momento, encarnados neste corpo. Não somos um corpo com um espírito, não. Somos seres espirituais que, neste momento, estamos a passar por um determinado processo. Aqui, neste planeta, com este corpo, mas com certeza pelo amor infinito do Pai, iremos ter nova oportunidade. Iremos com certeza ao desencarnar para a dimensão espiritual e com certeza nos irá ser dada nova oportunidade de voltarmos a reencarnar. Iremos reencarnar tantas quantas vezes as necessárias para, de facto, nos aprimorarmos, melhorarmos em virtudes. E é isto que nós devemos tratar, tomar consciência. É isto que nós devemos cultivar diariamente na nossa vida. O material vem sempre por acréscimo. Devemos cultivar as nossas virtudes, moralizarmos-nos cada vez mais, fazermos o bem e, com isso, com certeza, que estaremos a granjear grandes bênçãos do Pai. Temos aqui esta imagem que eu acho lindíssima. É como se houvesse aqui um caminho, uma escada, que nos pudesse ligar à dimensão espiritual. Embora a dimensão espiritual esteja mesmo aqui, tão próxima de nós, que, enfim, quase que convivemos tão próximos e não percebemos, mas estamos aqui muito próximos. E o mais interessante neste capítulo é percebermos o amor incondicional dos benfeitores espirituais. Percebermos que estes locais, estes templos, onde se estuda, onde se faz oração por todos, como esta casa, Shayak, eles estão presentes. Os espíritos bondosos estão presentes e logo quando nós chegamos a esta casa, eles tratam de nós encarnados, mas também as companhias espirituais que nós trazemos. Muitas das vezes as companhias espirituais que trazemos também necessitam muito de ajuda. Vêm também com grandes complicações e precisam, de facto, dessa ajuda. Por isso, cultivar o silêncio interior é um grande passo para podermos receber melhor a ajuda que tanto precisamos.
Agradeço então a vossa atenção e vamos passar ao momento de passe.